Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente sexta-feira e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazendo essas últimas informações do tricolor nessa preparação para encarar o Palmeiras no domingo, valendo vaga na final do Campeonato Paulista. Estou trazendo um corte com todas as informações dessa preparação. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Vou trazer o Felipe Brizola aqui no telão, dando boas-vindas para você, meu amigo. Bem-vindo mais uma vez. Bom, o São Paulo começou mal o Campeonato Paulista, começou sendo goleado pelo Mirassol. Goleado, né? 3-0 podemos considerar uma goleada. E aí gerou uma crise de expectativas. Mas a última derrota foi justamente contra o Palmeiras. Depois disso, 8 jogos, uma administração de elenco muito bem feita. Então, um São Paulo muito mais maduro para enfrentar o Palmeiras nesse momento. Exatamente, tudo bem, Joana? Um beijo pra você, pra todo mundo que nos acompanha. A fase é boa, né? O jogo virou. O auge da crise do São Paulo nessa temporada foi exatamente nessa derrota contra o Palmeiras, em que as perspectivas de rebaixamento no Paulistão até começaram a aparecer de uma forma mais sólida. A equipe estava lá embaixo na tabela, mas aí engatou uma série de vitórias. Até por isso teve que cansar o elenco, né, Joana? Então, por exemplo, na última rodada do Paulistão, o São Paulo, ao contrário dos outros rivais, ele colocou o time titular para conseguir garantir a classificação contra a Ponte Preta fora de casa. Foi uma escolha que para algumas pessoas até foi ousada na época, porque a equipe até poderia se prejudicar no Brasileirão, mas deu certo, ganhou da Ponte, ganhou a partida seguinte no Campeonato Brasileiro e agora vai aproveitando essa boa fase. O São Paulo aproveitou a semana não só para descansar os jogadores principais, mas para recuperar aqueles que tinham alguma questão física, né? Então o Danielzinho, que os exames ali apontaram um desgaste acima da média, isso é um indício de que ele pode se machucar, ele já tá legal, já voltou a trabalhar ontem com o elenco e o São Paulo faz nessa sexta-feira o primeiro treino para valer, né, para definir essa equipe. Tem uma dúvida se o Hernan Crespo vai usar um time com 2 zagueiros ou com 3 zagueiros. Ele gosta da formação com 3 zagueiros, mas o São Paulo tem jogado muito bem tendo apenas 2 defensores, porque aí libera o meio-campo para ser mais criativo, tendo o Danielzinho, tendo o Marco Antônio, tendo o Lucas, além do Bobadilla, todos eles vivendo um bom momento nessa boa fase do São Paulo. Mas, Joana, vamos falar de um assunto importante que tem a ver também com o Palmeiras. O Palmeiras também, que não vem utilizando o Allianz, o São Paulo não pode usar o Morumbi. O Morumbi recebe shows até o dia 3 de março, ou seja, tem mais um tempinho. E além disso, o São Paulo vai aproveitar para fazer uma mudança de gramado. E por que é importante a gente trazer isso? Porque aí demora mais tempo, né? Não é um gramado sintético que você consegue colocar mais rápido, como o Palmeiras está até adiantando o processo por lá. No caso do São Paulo, não há uma garantia de que o Morumbi vai estar pronto até para o jogo do dia 21 de março, que também é contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Ou seja, a gente está falando de quase um mês aí sem o Morumbi, e aí algumas notícias foram pipocando nos últimos dias. Surgiu um burburinho de que o acordo com o Guarani para que o São Paulo pudesse usar o Brinco de Ouro da Princesa estava muito próximo de ser fechado, mas a gente já ouviu outras fontes do Morumbi dizendo que isso não deve acontecer. O São Paulo não deve jogar no Brinco de Ouro, pelo menos se avançar para a final do Paulista. Outros estádios estão sendo estudados. O que o São Paulo diz oficialmente é que tem tratativas com o Bragança Paulista, com o Canindé, que é um favorito, com o Santos na Vila e com o Guarani, mas nesse momento nada fechado, Joana. Exatamente, nada fechado, importante afirmar isso, mas o Canindé ganhou muita força para receber esse jogo numa eventual final. Então a gente vai ficar de olho para entender qual que vai ser o desfecho. Agora já também me cravaram aqui, Brizola, assim como falaram para você que no Brinco de Ouro não será. Vamos ver se vai ser Bragança Paulista ou o Canindé tá mais forte nessa briga. Obrigada ao Brisa, trazer as informações do São Paulo e da preparação para esse jogo de semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. O São Paulo descansou os jogadores e vai com tudo para cima do Palmeiras domingo em Barueri, hein, Vlad? É isso, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio e também para os fãs de esportes. O Crespo poupou praticamente todo o time titular no meio de semana contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro e deve ir com força praticamente máxima contra o Palmeiras, com exceção do Alan Franco, que recebeu cartão vermelho contra o Red Bull Bragantino e está suspenso. De resto, praticamente toda a equipe que eliminou o time do interior paulista. O São Paulo, que vem muito embalado, são 8 jogos sem derrotas, 7 vitórias e apenas 1 empate. Além do Alan Franco, não conta também com o André Silva e o Rian Francisco. Os dois estão em fase de transição no departamento médico, treinando com a equipe, mas ainda não podem ser utilizados pelo treinador. Lembrando que o São Paulo terá a volta do Danielzinho, do Alisson e também do Luca.
O tricolor, que apesar de ter essa parte aí que o Vinícius Nicoletti disse, que não consegue vencer o Palmeiras há um bom tempo, em duelos de mata-mata contra o Verdão, tem uma grande vantagem. Em 23 confrontos, o São Paulo venceu 17 e perdeu apenas 6. Se chegar à final do Campeonato Paulista, vai mandar o jogo no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, em Campinas, já que o Morumbis será palco do show do AC/DC. Volto com você, Bruno. Obrigado, viu, Vlad? Semifinais em São Paulo, também semifinais em Minas, hein? Bom, olha os últimos choque reis, como ficaram. 40 mil vitórias do Palmeiras e... Começando lá em 2023, aquele 5-0, inesquecível, né? Que o São Paulo tinha acabado de vencer a Copa do Brasil, tomando de 5-0. Aquela escalação Mas tá maluca. fora de ordem aí, não tá? De baixo pra cima. baixo pra cima. Lá, canto direito baixo. Depois 0-0 na Supercopa em 2024, o São Paulo acabou campeão. 1-1 na primeira fase do Paulistão em 24, 0-0 no Brasileirão em 24 também. 2-1 pro Palmeiras em 24, aquele gol que foi da última bola, não foi isso? Ou foi o gol do pênalti do... Não, foi a última bola, Flaco Lopes de cabeça. Flaco Lopes de cabeça. Não, eu vou sacar ele sim. Paulistão, Palmeiras 0, São Paulo 0 em 2025, depois na semifinal 1-0, o gol que muita gente reclama que não teria sido pênalti do Arboleda no Vitor Roque. Em 25 no Brasileirão 1-0, esse sim, gol do Vitor Roque na última bola. 3-2, o jogo mais polêmico que até hoje se fala, do Brasileirão de virada do Palmeiras 3-2. E 3-1 no Paulistão agora. Foram o Palmeiras mandante por 6 vezes e o São Paulo 4 vezes. Nos últimos... Nesse período. Vamos combinar que o São Paulo não ganhou nunca, é isso? O São Paulo não tem nenhuma vitória. Não, mas é o recorde. Nos últimos 5 jogos só foi um no Morumbi, né? Isso. E o São Paulo não venceu nenhum nos últimos 10 jogos. Exato. Essa é a montanha que o São Paulo tem que carregar aí. E aí os números de Palmeiras e São Paulo em 2026. Os dois têm 13 jogos, 9 vitórias do Palmeiras, 8 do São Paulo, 2 empates, 3 derrotas do São Paulo, 2 do Palmeiras, exatamente a derrota do Palmeiras pro São Paulo, do São Paulo para o Palmeiras. O Palmeiras fez 24 gols, o São Paulo 19, sofreu 12, o São Paulo 15. Então a campanha do Palmeiras é um pouco melhor. Tá, e os trocentos bilhões a mais do Palmeiras, você vê aí? De grana? No número? Não, nesse início não. Eu acho que essa coisa ela então, pende mas... mais à frente. Bom, ok, mas é o que eu tô colocando. Não, São Paulo até hoje... até porque a tabela do São Paulo no Paulista foi muito mais difícil que a do Palmeiras. Mas isso que você está falando, as derrotas a gente são vê no nos Paulista. últimos 10 jogos que o São Paulo não ganhou nenhuma. Não, aí sim. Aí você vê que há uma diferença entre os dois times. Bom, e o São Paulo vai como, hein? Temos aí? Temos o Campinho, provável São Paulo. Aí tem discussão. Linha de 4 zagueiros. Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Sabino, Enzo Dias. Lembrando que o Alan Franco está suspenso. Exatamente. Meio campo, isso não deve mudar. Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio. O que pode mudar é isso aí. Ou é o Lucas, ou é o Ferrarese. Se for o Ferrarese, 3 zagueiros sem Lucas. Luciano e Caleri. E aí a pergunta que a gente está fazendo a semana inteira... O que seria melhor para o São Paulo, Arnaldo? Não, eu tenho uma opinião que eu acho que ela não vai prevalecer, assim como a do Mancini em relação ao Palmeiras. Eu acho que para jogar contra o Palmeiras em Barueri como visitante, é melhor 3 zagueiros do que 3 atacantes, ainda mais sendo 3 atacantes, Luciano, Lucas e Caleri. E assim, o meu raciocínio é para o jogo todo. O São Paulo, ele tem um ótimo time titular, mas ele tem um grande problema quando começam as trocas. É um jogo só. O que aconteceu no primeiro jogo de Barueri? Primeiro tempo do São Paulo contra o Palmeiras. Bom. Podia ter feito 2 gols. Virou 2-1 pro Palmeiras. Quando começaram as trocas, acabou o jogo. O Palmeiras fez 3-1. O São Paulo precisa durar, esticar o jogo. Como, aliás, fazia com os outros treinadores em outros momentos. E aí eu acho que, inclusive, a possibilidade da disputa com empate para pênaltis, ela é bem considerável, certo? E aí você gastar tudo que você tem na formação inicial, ainda mais com essas questões físicas, um time mais veterano, eu acho... Você ganha Cauli e o Lucas pro ganha Cauli e Lucas tempo, pro segundo tempo. Eu acho faz sentido. Eu acho uma boa. Mas eu imagino que o Crespo vá com esse novo time titular dele que está aí na tela.
Talvez aí seja o temor do Mancini, do lado palmeirense, de com essa formação titular hoje do São Paulo, o São Paulo ter a supremacia no meio de campo o tempo todo. Com essa formação que tá. Mas ao mesmo tempo ele é mais vulnerável, né? Ele vai ter mais... E aí caminha para um jogo parecido com o do Fluminense, que eu tenho pavor disso. É chute no gol o tempo todo, é goleiro defendendo o tempo todo. É bonito. Tem gente que gosta. Eu admito que é bonito e tem gente que gosta, tá? Bom, e tem o fator Lucas, né? Se o Lucas rende ou não rende no gramado sintético. Alguém colocou umas estatísticas aqui, ó. É o Leonardo. O Lucas é vice-líder do time em gols mais assistência na temporada. Único batedor de pênalti do time com mais de 95% de acerto. Líder em duelos vencidos e jogador que mais sofre faltas no time. Exatamente por isso eu guardaria ele para o segundo tempo. Por todos esses números. Senão ele não vai conseguir bater pênalti, não vai vencer duelo nenhum. Com os 15 do segundo tempo ele tem que sair. Só que ele não pode entrar com 2-0 também, que ele não vai resolver nada. Aí não Mas põe, se né? for, foi. Outra questão que eu acho que tem a ver, que diz respeito ao São Paulo, Vessa. Eu que acompanho, por um acaso, muitos jogos do São Paulo, reparo que o São Paulo, em muitos jogos, o jogo contra o Curitiba tudo bem, era time reserva, mas aconteceu também, em outros jogos, contra o Bragantino aconteceu também, que é o São Paulo, até ele equacionar tudo, demora uns 10 minutos. São Paulo normalmente toma uma pressão no começo, normalmente é um pouco caótico o começo dos jogos. Mas no não foi assim contra o Palmeiras. Não, contra o Bragantino foi. Então, acho que São Paulo começou melhor. Vocês dois têm razão. Verdade. Vocês dois têm razão. Contra o Curitiba não, o São Paulo sofreu uns 15 minutos até acertar, aí acertou. Contra o Corinthians na Arena também foi um pouco, né? O quê? Foi. Toma ali uma pressão inicial. No começo. Isso. Né? Onde eu quero chegar? O Palmeiras acaba de vir no jogo contra o Fluminense com 10 minutos estava 2-0. Sim, sem dúvida. Se o São Paulo tá caótico no começo e o Palmeiras faz 2-0, você acaba, não precisa nem ir pro segundo tempo, vai cada um pra tua casa, acabou o jogo. Tá certo? Tá certo. Essa é uma questão difícil, preocupante, você não acha? Claro. E acho que a pressão do Palmeiras não é só a questão... como o Palmeiras... Qual que é a diferença principal do jogo no gramado sintético? Ele é mais rápido. Quando você pressiona a saída, como faz normalmente o Palmeiras, faz uma blitz, a chance de induzir o adversário ao erro na saída é muito grande. O São Paulo tem problemas. Foi assim que o São Paulo tomou o gol do... Embora estivesse jogando melhor, tomou o gol do Maurício na Barueri quando o Bobadilha erra a saída. O São Paulo tem problemas na saída. O Rafael, goleiro, não sai bem. O Arboleda, ótimo zagueiro na recuperação, não sai bem. O Bobadilha não sai bem. Então, a questão... E não tem o Alan Franco. E não tem o Alan Franco, que é o que melhor sai. O Sabino sai bem também, sai longo. Que eu acho que é uma opção, quando você tem o Caleri, sai longo. Então, eu acho que o São Paulo, para minimizar a chance de tomar um gol no início, tem que arriscar menos na saída. Perfeito. Sobretudo no início do jogo. Se o São Paulo tivesse o André, eu jogaria no 3-5-2 com o Luciano voltando e o André e o Caleri na frente. Ixi, 2 centroavantes. Sim. Então tá, mas não vai ser isso, mas a gente vai fazer o cara a cara agora, Massa. Aquele sua coisa que você mais gosta. Aliás, que algum anunciante que quiser patrocinar o quadro cara a cara, vocês, por favor, é só chegar. Vai dar jogo, hein? Podia ser a Grow, né? Que tinha. Não tinha um jogo chamado cara a cara? Tem ainda. Rafael Carlos Miguel. Rafael. Olha. Rafael. É polêmico, hein? É polêmico. Eu vou no Carlos Miguel. Arnaldo. Eu vou no Rafael. Eu vou explicar. Eu vou no Rafael porque eu acho que ao longo do campeonato ele tem sido mais importante para o São Paulo do que o campeonato. Também mais exigido, né? Mais exigido. Então, Rafael. Mas é duro, é o jogo... A tendência é que o Carlos Miguel, ao longo da trajetória, ao longo desse mesmo ano, ele atropelha o Rafael, mas... Lucas Ramon e Kelvin. Bom também. Mas é um parelho por baixo, né? É ainda por baixinho ali, não é os dois. Não é aquele duelo que você fala, é Arrascaeta ou... É um negocinho por baixo, é duelo, mas... Quem você tá falando? É os dois aí, dois caras ok, né? O Lucas Ramon e o Kelvin. Isso, sim. É difícil achar quem é melhor. É isso, esse é o problema. Eu vou pedir uma troca aqui, eu acho, para ficar melhor o emparelhamento. Tá? Daqui para frente eu tô olhando. Eu acho que tem que ser Bobadilha com Alan e Danielzinho com Marlon, que é mais ou menos como o São Paulo joga. Perfeito. Tá bom, então a gente vai trocando enquanto a gente vai votando. Ouviram, entenderam a troca aí?
Vão ter que sair da tela, o Ronaldo acaba de dar uma atrapalhada boa. Mas tem que ser assim, pode ser depois, voltar na lateral direita. Não, a hora da gente votar, a gente Não, vê. tem que sair a tela, não tem essa. Tem que sair. Saiu a Então tela. vai na ficha antes do Vai na colocar, a ficha, gente já... Já? Já? Então, bom, a ficha é sobre Palmeiras e São Paulo, quem Tem passa? tempo ainda, hein? Vai. Aqui. E o Palmeiras? Palmeiras, grande São Paulo 7x3 pra mim. O quê? 6x4. 6x4 São Paulo. Que é isso? Aí não. Ele não quer o Palmeiras de jeito nenhum. Ele não quer, ó. Não é isso. 7x3. 6x4, porque o 7x3 pênalti é de São Ó, e Paulo. vou te dizer, Massa. se o jogo fosse no Morumbi com torcida única, eu botaria o São Paulo à frente do Palmeiras. 6x4 Ou 5x5. Palmeiras. Palmeiras. Então as nossas fichas estão assim, ó. Esse aqui é o São Paulo. Esse aqui é o Palmeiras. Ó, diria que tá mais equilibrado. Essa do que deu o resto. uma equilibrada no... O maior. O Seis- pontinho maior Mas representa o clássico tem que Palmeiras. ser assim mesmo, né, gente? Esse aqui representa o São Paulo. 6x4, porque o empate é do, As o nossas empate é de fichas. São Paulo. Tá? Tá visto? Por quê? Porque o pênalti o São Paulo é favorito. Não Pronto, tela pronta. Voltamos à tela. Não consegue ninguém bater pênalti, então... dá. O outro Voltamos bate à pior. tela, paramos no As coisas Kelvin mudaram e... um pouco, viu, velho? Você tá meio desatualizado. Cadê a Mas tudo tela? bem. Kelvin e Lucas Ramon. E aí? Eu vou... Kelvin, porque o Kelvin. Oscar acabou de chegar. É, mais ou menos o critério do também. goleiro O invertido. critério do Oscar Vou nessa aí também. e do Coronado eu vou usar o mesmo. O Kelvin acabou de, o Lucas Ramon acabou de chegar, então eu não vou votar nele. Então, Kelvin. O próximo é aquele que dá muita discussão sempre. Cara, hoje eu vou dar um Arboleda e mole, Gustavo pro Gomes. Gustavo Gomes, porque o Arboleda ficou algum tempo parado. Ah, Mas sério? não existe comparação entre os dois. O Arboleda é muito melhor, mas eu vou votar hoje no Gustavo Gomes. Sim. Então eu vou votar no Arboleda. Pronto. O Gustavo já foi, pra mim, muito melhor que o Arboleda. Hoje não é mais, não. Ele tá ficando mais velho e tal, eu vou no O Arboleda. Arboleda tá ficando mais novo? O Arboleda tá ficando mais novo. Olha, É, a diferença imagina, era muito se eu grande. votasse no Arboleda, que é o meu preferido, já Imagina. teria vencido. Então Arboleda. voto no Gustavo Gomes, os universitários. Ah, o empatarem. Gustavo Gomes é melhor que o Ah, você ia votar Arboleda. no Gustavo Gomes? Não. Não, sei lá. Achei que podia ter mudado. O Arboleda tá ficando mais novo com o tempo. Então tá, 2x2. Mas Eu votei no Arboleda. ele tem o poder do vinho, o Arboleda. Ele Eu tem. sei, O eu conheço Gustavo bem. A gente Gomes. sabe bem, ele tem o poder do conheço vinho. bem isso. Só pra deixar claro, Arboleda ou Gustavo Gustavo Gomes Gomes universitários? Ih! Quem Fernanda? Grande Ó lá, Fernandinha. Dedos pra cima. Isso. Sabinão ou Murilo? Olha, É bom esse também. ano tem disputa, hein? Mas a torcida do Palmeiras não curte muito ele, não, mas eu acho o Murilo um bom zagueiro. Eu vou no Eu Murilo. também acho, ele melhorou bastante. Murilo. É um bom ano do Murilo. Eu vou no Sabino, hein? Pra dar confusão. Também. Vamos lá para Só pra fazer a Fernanda trabalhar um pouquinho mais. Sabino ou Murilo? Quem? Fernando ou Rodrigo. quer dar uma melada? É, deu uma carteirada. Aí né? também tem jogo agora. Não Em tinha tanto Sorias jogo. e Piquerez. Parte de trás tem O jogo. Piquerez, eu gritaria Piquerez. Hoje eu já não consigo mais com essa ênfase toda. Então, Piquerez. Mas bem de levinho também, ali, eu vou falar porque... mesmo. Vou falar baixinho. Piquerez Ele, baixinho. ó, ele antes era Nossa. Piquerez Não, gritando. Piquerez, né, cara? Mas Piquerez. agora eu... Tranquilamente. Tranquilamente. Não, já foi Então tá. tranquilamente. Danielzinho, ó, esse é ótimo. Danielzinho ou Marlon Freitas? Marlon Freitas. Marlon. Pô, sério? Claro. O Danielzinho é mais importante pro São Paulo do que o Marlon Freitas. pô, o cara tá Palmeiras. jogando pra Mas caramba. Marlon Freitas. Eu vou no Danielzinho em protesto. Tá bom. Mas tudo bem, Marlon Freitas Perdeu. levou. Esse é excelente. Marcos Antônio e Andreas É Pereira. um nível altíssimo esse. Ao Nível contrário altíssimo. da lateral direita. O filho, eu ia falar, o filho. Eu vou no. O Ancelotti vai convocar o Marcos Antônio e não vai convocar o Andreas Pereira, filho da mãe. Mas tudo bem. Ah, não. Vai. Andreas Pereira, mas o Marcos Antônio é mais importante pro São Paulo do que o Andreas Tudo Palmeiras. bem, mas é que Não tá é essa terra de comparação. cego, né? Fala. Andrés Pereira, cara. Mas tem jogo. Tem, não é tão. Vai no Andreas Pereira também? Vou. Eu vou no Marcos Antônio também em E protesto. não é o Andreas Pereira Olha lá, Gomes. ó, não, ó, tem ano- protesto aqui, ó. O ano do Andreas Pereira é Protesto forte. aqui, ó. Tá vendo? Protesto aqui. Tá O muito ano verde do esse André- negócio o aí. an- O ano do Andreas Pereira é forte. Bobadilla ou Alan? Alan. Alan também.
Se você entrasse na máquina do tempo e o Lucas Moura do Tottenham. 23. Do Tottenham. É a menor comparação. 23 e 23. Ah, 23, nós estamos em 26. Não tem a menor comparação. Eu tô falando, se ele entrasse na máquina do tempo, fosse o do Lucas Moura de 23, eu... Ou do Tottenham. Lucas Moura Tottenham, aí tudo bem. Agora é Arias, né? Arias. Sim, não tem como. Luciano e... Olha, cara, é bom esse cara a cara, hein, meu? Luciano e São Paulo, o time de São Paulo tem titular, bons ele jogadores, compete, mas claro que ele compete. perde no desempate, o São Paulo. Pô, João Arias, Luciano Flaco Lopes. Ai, cara, é difícil, hein, meu? Mas eu sou fã do Flaco Lopes, acho que é um jogador Arias. estimado. Flaco Lopes. Flaco Lopes também. Luciano. Vai. Flaco Lopes. Flaco Lopes. Pô, só eu tô aqui, tô tentando salvar. Aí, Caleri ou Vitor Roque? Vitor Roque. Caleri Prime é um baita, mas voltando de cruzado, Vitor Roque. Aí não tem nem começo a pensar. Vitor Roque. Embora o Caleri tenha voltado muito bem. Nossa, que salve, hein, meu? A gente já falou que ia ser equilibrado, mas tá um massacre. Acho que teve conversa. Teve muito empate, E, por fim, Hernan Crespo 2026, Abel Ferreira 2026. Não, o Capitão Folga tá bem esse ano. Abel Ferreira. Capitão Abel Folga. Eu vou no Crespo esse ano. Abel Ferreira eu só votei, acho que contra ele uma vez. Arthur Jorge, a única vez que eu acho que eu votei. Abel Ferreira. Curiosamente, só perdeu o Gustavo Gomes e o Carlos Miguel. Só ganhou o Rafael na prática. Bom, printem aí, porque aconteça o que aconteceu, ó. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do São Paulo no final de semana contra a equipe do Palmeiras, domingo, às 20h30, com transmissão da TNT, Record e dos canais da Cazé TV. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Palmeiras, e aí está o Campeonato Brasileiro e também um Paulistão. São 4 vitórias e 1 empate, vendo uma sequência muito positiva, igualmente a equipe do São Paulo. No último jogo que eles fizeram no Campeonato Brasileiro, venceram a equipe do Fluminense jogando na sua casa pelo placar de 2-1, e com isso ficou ali os dois, tanto o Palmeiras como o São Paulo, na liderança do Brasileiro. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre São Paulo e a equipe do Palmeiras. Desses últimos 5 jogos, são 4 vitórias para eles e 1 empate. O São Paulo vem numa sequência de 10 jogos sem conseguir vencer a equipe do Palmeiras. Um momento bem ruim nesse confronto direto. Só que agora, como podemos ver, o São Paulo focou sua preparação com os principais jogadores para esse jogo deste domingo, ou seja, está nítido e claro que é força total para tentar essa vaga na final do Campeonato Paulista. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!